Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitindo nas diversas plataformas: rádio, Voz de Amor, a sintonia do adorador. Você vai escutar os programas às quartas, quintas e sexta-feiras, às 7 horas da manhã. Se você está assistindo esse programa em outro lugar, eu convido a você ir na sua Play Store e baixar o aplicativo da Rádio Voz de Amor. Você vai estar com a sintonia do adorador em suas mãos, escutando todas as programações o dia todo. Agora, você quer assistir as reprises do nosso programa? Então vai lá no youtube.com/clica aqui não. Entre na playlist Respondendo sobre as Escrituras e lá vai estar todos os nossos programas. As reprises vão estar lá, ou também no Facebook, facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras. E no próprio Facebook você pode enviar suas perguntas, as suas sugestões. Você não tem Facebook? Então pode enviar a sua pergunta no nosso WhatsApp 16 99299 9452. Repetindo, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair, agradeço aos ouvintes, agradeço àqueles que nos assistem também nas demais plataformas, agradecemos os seus elogios e também as suas críticas que nos fazem melhorar cada vez mais, e agradeço a Deus e à Rádio Voz de Amor por a oportunidade. Estamos em uma sequência de programação tratando sobre a questão da mortalidade versus imortalidade da alma, que é o estudo sobre o que acontece com o homem após a morte. Então o homem morre. O que acontece com ele após a morte? Então uma série de estudos, foram aí já 2 programas com vários textos já refutados, várias literaturas já lidas. Se você não escutou esse programa, assiste então a reprise no YouTube ou na nossa página do Facebook. Vai estar lá o link para você assistir o vídeo da reprise. Então, José Odair, vamos continuar a tratar sobre esta questão neste programa. Sim, mas antes de nós entrarmos nessa questão, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, nós estamos diante do Senhor, conhecendo a Tua palavra que o Senhor tem revelado a nós. Nós realmente estamos com o propósito de ensinar, de transmitir a outras pessoas o perigo grande e grave que corre todo aquele que ainda não é salvo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale a essas mentes, a esses corações e mostre a eles claramente tudo o que irá acontecer, porque está revelado na Tua palavra, é do Teu interesse que as pessoas saibam, e nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de transmitir e que as pessoas fiquem bem cientes de tudo o que está por vir. Em nome do Senhor Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Nós já estamos aqui no 3º programa tratando sobre essa questão de suma importância. Quem mais disse sobre a questão da vida pós-morte foi o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é muito importante a pessoa saber em vida que há sim uma vida pós-morte. Há sim um tormento eterno para aquele que está separado de Deus. Mas aquele que está com Deus já vai ter a sua vida eterna agora. No instante depois, após a sua morte, a pessoa salva, justificada, já está com Deus. E nós vemos aqui, nos programas passados, algumas literaturas, onde pseudo-profeta afirma que a questão da imortalidade vem de uma origem satânica, baseado ali em Gênesis capítulo 2, que nesse programa nós vamos tratar sobre esse e outros versículos. Lemos várias literaturas e a nossa intenção é este programa continuar algumas refutações em vários textos que eles mesmos afirmam que tratam sobre a mortalidade da alma. E nós vamos então afirmar biblicamente que a alma ela é imortal. Então, após a morte, a pessoa vai estar imediatamente ou no céu, no seio de Abraão, ou no inferno. Nós já falamos em 2 programas sobre
essa questão. Mas eu acredito que tem muitas outras coisas, antes de nós entrarmos na explicação do que seria o Gena, que você ainda gostaria de falar, Rafael, aproveitando esse espaço. Claro, não sei se vocês já perceberam, lendo através dos evangelhos, que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca repreendeu os fariseus por sua doutrina, mas repreendeu pelo que eles são, legalistas, moralistas, acreditavam em uma vida maravilhosa após morte, como ali sendo amparados pelo próprio Abraão. Só que Jesus Cristo nunca chegou até um fariseu dizendo assim: a sua doutrina está errada. Ele nunca disse isso. Ao contrário, em relação aos saduceus, ele disse sim aos saduceus. Disse que eles, em Marcos capítulo 12, no verso 18, diz o seguinte: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... E aqui vai explanar algumas questões. No verso 24, ele diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras nem o poder de Deus? Os saduceus. Você nunca vai ler na Bíblia o Senhor Jesus Cristo repreendendo os fariseus pelo o que eles criam, mas sim pelo o que eles eram: moralistas, legalistas, criam em si mesmos, faziam jejum para todo mundo ver, davam os dízimos, ofertas e davam esmolas para todo mundo ver. Jesus Cristo, ele foi contra isso, mas em relação à doutrina dos fariseus, Jesus Cristo nunca combateu a falsa, entre aspas, doutrina dos fariseus. Então, suponho que o Senhor Jesus Cristo até cria sim na doutrina dos fariseus. Lá em Atos capítulo 23, o próprio Paulo, ele vai se igualar na questão doutrinária com os fariseus e não com os saduceus. Vamos fazer uma leitura rapidinho aqui. Atos 23, verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado? Nós vemos aqui então que Paulo se colocou como fariseu. Agora, vamos lembrar uma coisa que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 12? Ele disse o seguinte: fui arrebatado até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Por que Paulo disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu? Ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Porque Paulo, ele cria que após a morte, a alma sobrevive. Se ele não cresce que após a morte a alma não sobrevive, ele tinha deixado muito claro que ele foi até o terceiro céu no corpo, não fora do corpo. Então Paulo, ele crê que a alma sobrevive sem um corpo. Ok? Então, deu para você entender? Paulo crê que o espírito ou a alma sobrevive sem um corpo. Por isso que ele disse: fui arrebatado até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Agora, vamos pegar aqui uma literatura histórica chamada História dos Hebreus. Flávio Joséfo foi um historiador que ele viveu no ano 37 até o ano 100 do primeiro século. Então, ele nasceu um pouquinho depois da morte do Senhor Jesus Cristo. A história da pessoa de Cristo estava fresca. As seitas judaicas estavam ali presentes, enquanto Flávio Joséfo viveu. Até o ano 70, as seitas judaicas eram bem conhecidas em Jerusalém. E Flávio Joséfo vai escrever uma coisa interessantíssima em relação aos fariseus. Ele vai dizer que os fariseus criam na imortalidade da alma. Os saduceus não criam na imortalidade da alma. E os essênios criam na imortalidade da alma. Depois nós vemos que a perspectiva dos essênios era um pouquinho próxima à reencarnação. Porém, nessa literatura, eu vou fazer aqui uma breve leitura para vocês também terem uma noção que, historicamente, os fariseus eram imortalistas. Flávio Joséfo, no capítulo 2 de seu livro, na página 826, ele diz o seguinte:
A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias. É simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se convencem que devem abraçar. Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem todavia tirar o homem do poder de consentir. Depois ele diz: eles julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, virtuosas ou viciosas, e que umas são eternamente retidas, prisioneiras nessa outra vida, e outras retornam a esta. Eles granjearam por essa crença tão grande autoridade entre o povo que este segue os seus sentimentos em tudo que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhes são feitas. Então Flávio Joséfo deixa assim muito claro que os fariseus, eles criam que as almas eram recompensadas ou castigadas após a morte, chamada imortalidade. Depois ele vai falar sobre os saduceus. A opinião dos saduceus é que todas as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei, sendo um ato de virtude, não tentar exceder em sabedoria os que ensinam. Então os saduceus, eles creem que não há muito o que fazer, não há anjo, não há ressurreição, não há nada. Simplesmente creia na lei de Deus, né? Tem uma vida de legalismo, né? E essa era a crença dos saduceus. Já os essênios, que é a terceira seita, Flávio Joséfo vai dizer que os essênios creem que as almas são imortais. Ou seja, vamos resumir aqui. Paulo tem uma crença de fariseu. Atos capítulo 23, versos 6 a 8. Se Paulo tem uma crença de fariseu e a história deixa muito claro que os fariseus são imortais, logo Paulo é imortalista. Paulo tinha uma esperança que após a morte ele iria estar imediatamente com Deus. Nós prometemos aos ouvintes, aqueles que nos assistem, que neste programa nós iríamos então explicar o que significa a palavra Gena. No programa passado, nós falamos a respeito do Hades, que é o lugar para onde vai a alma das pessoas que acabou de morrer enquanto o corpo fica na sepultura. Mas nós dissemos que existem duas palavras na Bíblia que são traduzidas inferno. Uma é a palavra Hades e a outra é a palavra Gena, ou Gehenna, ou, conforme nós podemos ver, é um lugar que os judeus chamavam de Vale de Rimon. O que acontecia neste lugar? Neste lugar, no passado, em relação ao Novo Testamento, os pagãos queimavam os seus filhos no fogo. Ali era um lugar aos arredores de Jerusalém, um vale estreito e profundo, em que os pagãos queimavam seus filhos no fogo e, em momentos na história dos judeus, até mesmo reis judeus chegaram a cometer esse pecado tão grande na presença de Deus de queimar os seus filhos no fogo. Mas o rei Josias, ele pegou e acabou com isso. Era um rei que temia a Deus e sabia que Deus não gostava desse tipo de coisa. Deus repudiava esse tipo de coisa. Então Josias acabou com o Vale de Rimon. Os filhos não foram mais queimados nesse lugar. E o rei Josias transformou o Vale de Rimon, o Gena, em um lixão. Que naquela época eles iam jogando lixo e aquilo ficava queimando e o fogo nunca se apagava. E também, como eles jogavam coisas orgânicas, ali ficava cheio de verme. Então, quando você pensava no Gena, no Vale de Rimon, você iria lembrar de um lugar que tinha fogo constante, que era abastecido pelo lixo que eles jogavam, e também tinha vermes constantemente. Agora, o Senhor Jesus, quando ele está falando em Marcos capítulo 9, aqui no versículo 43, se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o Gena, ou o Gehenna, ou Vale de Rimon, para o fogo inextinguível. Então este lugar estava queimando ali. Mas será que Jesus estava falando que Deus iria jogá-los naquele lugar ali físico? Não. Depois nós vamos ver qual é o lugar que Deus está usando este lugar como figura, né?
Ele diz também no versículo 45, perdão. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois seres lançados no Gena, seres lançados no vale de Rimon. Quando nós citamos Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus disse: não temeis os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ele está usando a palavra Gena, ou seja, ele está usando aquele lugar como ilustração do lugar que Deus preparou para lançar todos aqueles que não são salvos após a ressurreição do corpo. Porque o Senhor Jesus disse em João capítulo 5 que vem a hora em que todos os que se acham na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que tiverem praticado o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para o castigo eterno. Então aqueles que estão no Hades serão ressuscitados, e aqueles que estão no paraíso também serão ressuscitados. Os que estão no paraíso serão ressuscitados para o gozo eterno, e aqueles que estão no Hades serão ressuscitados e terão seu corpo de volta para serem lançados no lugar que Deus preparou para guardar o corpo daqueles que são perdidos e daqueles que não são salvos. É isso aí. Então a gente vê que o texto de Mateus, no capítulo 10, esse paralelo com Marcos, não há condições no Vale de Inom o corpo ser aniquilado, porque deixa muito claro que ali o verme, ele queima, mas não morre, é isso mesmo? O verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Isso mesmo. Agora, lá em Mateus 10, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por que não pode matar a alma? Porque a alma é imortal. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Perecer aqui não é aniquilar. Perecer aqui é ser destruído. Para você ter uma noção do que esse texto, a ideia desse texto no grego original ele transmite, perecer seria mais ou menos como um carro. Ele sofre ali um acidente, né? O carro bate lá um carro no outro e dá perca total. Ok? Então o carro está em perca total. Só que quando você olha o carro, você sabe que é um carro. O carro não virou uma moto, o carro não virou outro veículo. O carro continua sendo um carro, mas destruído. Porém, é um carro. Esse termo perecer é isso. A alma, ela vai perecer no inferno, vai ser destruído no inferno, ou no Vale de Inom, ou no Lago de Fogo, só que vai ser por toda a eternidade. Ela não vai ser aniquilada. Porque a alma não pode ser morta. Não temais os que matam o corpo. E não podem matar a alma. A alma não morre. Não há condições de matar a alma. Então a alma, primeiramente como nós vimos, ela sobrevive sem um corpo. Depois da ressurreição, a alma vai voltar com o seu corpo. E esse corpo dessa pessoa que não creu em Cristo, que está no caminho largo, ela vai sofrer uma punição eterna, ser destruída eternamente. Destruir não é ser aniquilado, não é chegar à inexistência. Uma pergunta muito feita por testemunhos de Jeová e adventistas do sétimo dia é a seguinte: para que Deus vai ressuscitar o corpo de uma pessoa sendo que ela já está viva? Qual que é o sentido de Deus ressuscitar um corpo sendo que a alma já está viva? Não faz sentido algum. E nós podemos devolver a pergunta para ele da seguinte forma: se a pessoa está na penumbra da inexistência, se ela não existe mais, ela desapareceu, se seu corpo desaparece com a sua alma e seu espírito, para que Deus vai refazer o corpo, a alma e o espírito da pessoa para depois punir ela? Sendo que se a pessoa já chegou na inexistência, não faz sentido algum o Senhor Deus ressuscitar a pessoa do zero para poder punir ela. Não faz sentido algum. Então, quando alguém te fazer essa pergunta, qual que é o sentido de Deus ressuscitar o corpo, sendo que a alma já está viva, legal, lá no céu, né? Na glória do lado de Deus? Você devolve a pergunta. E qual que é o sentido, então, de Deus ressuscitar um corpo que não existe mais?
Não faz sentido algum. Então, cuidado. Perecer não é o mesmo que aniquilar. Perecer é continuar sendo um corpo, uma alma ou um espírito sendo punido eternamente. Não aniquilados, mas sendo destruído para todo o sempre. W. Vine, uma das maiores autoridades em línguas antigas, ele diz que esse termo não significa o fim da existência, mas significa o fim de todo o bem-estar. Imagine que neste lugar você não vai ter nem a pessoa que ele chegar, espero que você não chegue, não terá nenhum momento de alívio, não vai haver nenhuma esperança, a pessoa não pode nem imaginar que em algum momento, em algum instante na eternidade ela vai ter algum segundo de alívio. Não, porque ali acaba todo o bem-estar, não vai existir. Conforme nós já citamos no programa passado, Apocalipse capítulo 14, versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe por séculos dos séculos e não tem descanso, nem de dia e nem de noite, e são atormentados constantemente. É o fim de todo o bem-estar. Agora, nós temos que mostrar nas Escrituras qual é o lugar que o Senhor Jesus ilustrou por meio do vale de Rimon, por meio do Gena. E nas Escrituras nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, João falando a respeito do juízo final. Não tem tempo para nós explicarmos toda a sequência profética da Bíblia, falando a respeito do arrebatamento, do milênio e a segunda volta e da segunda volta do Senhor Jesus. Nós sabemos, você sabe que o Senhor Jesus prometeu voltar, ele vai voltar, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ele vai vir de volta aqui, mas existe toda uma sequência profética, arrebatamento, enfim, nós não vamos entrar nesses detalhes, mas vamos chegar ao dia do juízo final, que vai ser lá no fim, que vai ser o dia em que Deus irá julgar todas as pessoas que estão no Hades. Então, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, João diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Isso prova que são dois lugares distintos. Isso. O inferno, onde a alma da pessoa estava, agora o outro lugar, que é o lago de fogo, que o Senhor Jesus queria ilustrar por meio do vale de Rimon, do Gena, está revelado aqui. É o lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é este o lugar. Aqui está revelado nas Escrituras qual é o lugar onde Deus irá lançar a alma de todos aqueles que estão hoje perdidos no Hades. O que é interessante é que João fala que viu um grande trono branco, e da presença dele fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então ele diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Veja, se a morte significasse aniquilação, como é que morto estaria em pé diante do trono? Que tipo de morte que ele está falando? Ele está falando da morte espiritual. Essas pessoas, elas vieram para este mundo, vieram com a natureza pecadora, morreram em Adão, então nasceram mortos espiritualmente, viveram aqui neste mundo mortos espiritualmente, morreram mortos espiritualmente e ressuscitaram. De que forma? Mortos espiritualmente. E ressuscitaram agora. Eles têm alma, agora eles têm corpo. Por quê? Diz aqui que o mar deu os mortos que nele havia. O que existia no mar? Não era a alma.
O que existia no mar era o quê? Era o corpo dessas pessoas. E ele usa o mar porque, evidentemente, é muito difícil resgatar corpo de pessoas que morreram no mar. Nós temos notícias de acidentes que levaram muitas pessoas que os seus corpos jamais foram encontrados. E ele fala, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte, de uma maneira geral, que morreram de todas as formas. Aí ele diz, e o além entregou os mortos que neles havia. Agora, Rafael, o que estava no além? Se o corpo estava no mar e na morte de uma maneira geral, o que estava no além era A alma e o espírito. Então nós temos visto aqui a ressurreição, o encontro da alma com o corpo novamente, e essas pessoas são ressuscitadas. Fisicamente elas estão vivas, mas espiritualmente elas estão mortas. Isso aí. E Jesus Cristo é chamado como aquele das primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo morreu. Em 3 dias ele foi no paraíso, né? E depois a gente pode tratar melhor sobre isso em outros programas. Mas o espírito dele ficou vivo. E depois então ele ressuscitou com o seu corpo no 3º dia. Ele foi então o primeiro a ressuscitar como esse corpo humano e ir para o céu. Ok, nós não falamos sobre o seio de Abraão. Se Jesus Cristo foi o primeiro ali dos que foram ressuscitados e foram para o paraíso, para onde que foi o seio de Abraão? Lá em Apocalipse, já que o José Alder acabou de dizer sobre os que vão ser punidos para todo sempre, né? Vai ser colocado junto do espírito da alma o corpo. As pessoas que já estavam mortas espiritualmente, porém ela não estava inconsciente. Ela estava com consciência no inferno. No seio de Abraão estão várias pessoas lá, milhares de pessoas com o decorrer da história que foram salvas. Podemos ter uma rasa noção de onde é o local onde está armazenado ali o seio de Abraão, ou melhor, o lugar de conforto. Vamos usar esse termo. O lugar de conforto dos justos, onde está? Lá em Apocalipse capítulo 6, no verso 9, diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui é um texto tratando sobre a tribulação. Várias pessoas que foram mortas na tribulação, as suas almas já estão lá do lado de Deus, debaixo do altar de Deus. É um local onde estão os salvos, as almas ali clamando a Deus, as almas conversando com Deus, pedindo para Deus. Agora, se a alma está conversando com Deus, tem esse sentimento, a alma está viva. A alma está viva sem o seu corpo. Então, como nós acabamos de ver Apocalipse capítulo 20, as pessoas que vão ser punidas para todo sempre, a alma já estava morta espiritualmente separada de Deus, porém a alma estava consciente no inferno, ou no Vale de Inom. Agora, as pessoas justas que foram salvas, essas pessoas já estão na glória com Deus. Agora, se aquelas pessoas já estão perdidas, se essas pessoas já não há mais nenhuma esperança para elas, por que Deus as ressuscitou? Né? Por que Deus trouxe elas ali com corpo e alma diante do grande trono branco? Para quê? A resposta é a seguinte: Deus trouxe elas de volta para julgá-las, conforme nós podemos encontrar aqui em Apocalipse capítulo 20, dizendo que eles foram julgados um por um, segundo o versículo 13, segundo as suas obras. Então veja, aniquilar a alma da pessoa daria um castigo igual a todos. O que o juízo final não dá. O juízo final diz que será julgado um por um segundo as suas obras. Recordando de quando nós lemos Mateus capítulo 11, versículo 20, e o Senhor Jesus disse que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum no dia do juízo, nós entendemos que neste dia aqui o que vai estar sendo julgado é o grau de sofrimento que cada pessoa terá no lago de fogo. E aqui diz que foi julgado um por um segundo as suas obras. Então chegamos à conclusão que o que está sendo decidido aqui nesse dia não é perdição e salvação, mas é o quanto cada pessoa irá sofrer. Uns irão sofrer muito mais e os outros irão sofrer menos, mas irão sofrer. Não é justo que uma pessoa que pecou muito sofra o mesmo castigo que uma pessoa
aqui pecou menos. Deus é justo e vai decidir, segundo a obra de cada um, o quanto cada um vai sofrer no lago de fogo. E só para recordar, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, do mesmo lugar, e enxofre, onde já se encontram a besta e também o falso profeta, que são homens. E olha o que diz: e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então essas pessoas aqui, elas não serão aniquiladas, porque elas estarão aqui com um corpo que será salgado com fogo, conforme Marcos capítulo 9, versículo 49, e estarão eternamente sendo castigadas, que cada uma dessas pessoas recebendo a justa retribuição por seus pecados. É isso aí. Como nós prometemos, a gente agora vai ler vários textos em que tem essa visão da imortalidade da alma e também refutar alguns textos que eles usam para provar a mortalidade da alma. Como, infelizmente, não vai haver tempo de trabalhar em cima de muitos textos, nós vamos pegar aqui os principais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente eles afirmam que Ezequiel 18 prova que a alma morre através do seguinte texto: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. A alma que pecar, essa morrerá. Você vai ver, esse versículo é muito comum em debates em Facebook, comentários no YouTube e literaturas adventistas. E eu estou usando aqui a Igreja Adventista, né, usando ela como referência, porque eu estou com o mesmo livro em minhas mãos. Primeiros Escritos, na página 218. Olha o que a escritora Ellen White, que ela é uma profeta, segundo eles, tá? Não que a gente considere ela como uma profeta, porque ela errou muito. Ela escreve o seguinte: foi-me coisa surpreendente a ver Satanás tão bem conseguido fazer os homens crerem que as palavras de Deus, a alma que pecar, essa morrerá, entre aspas, Ezequiel 18, 4, 20. Ela acredita que quando nós lemos esse texto, alma que pecar, essa morrerá, quando nós temos uma visão imortalista, ela acredita que nós estamos primeiramente sendo usados por Satanás. E ela também vai se utilizar de Gênesis no capítulo 3, que depois nós vamos tratar sobre ele. Bom, ela citou Ezequiel 18 no livro dela e coloca o texto do versículo 4 ao versículo 20. Só que ela esquece de colocar o versículo 21, ou não quer colocar o versículo 21. E eu vou te explicar aqui o porquê. O texto diz o seguinte, Ezequiel 18, do 4 ao 7. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo o nu com roupa. E aqui continua a sequência. Bom, o que está dizendo nesse texto? Está dizendo sobre uma pessoa de Israel que não está cumprindo as leis e os mandamentos, e a própria lei mostra que a pessoa que transgride a lei, ela morre mesmo. Por exemplo, o transgressor do sábado pode ser apedrejado até a morte. Um feiticeiro pode ser apedrejado até a morte. Um leproso é jogado fora do arraial, né, fora de Israel. Então aqui é uma punição física. Por que ela não citou o versículo 21? Porque o versículo 21 vai refutar essa visão, né, de mortalidade. O versículo 21 diz o seguinte: mas se o ímpio se converter, ou seja, a pessoa má se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, e não morrerá. O texto está dizendo sobre o corpo da pessoa, sobre a própria pessoa. Lembrando que no hebraico, o termo alma, espírito e corpo, né, muitas vezes o termo alma é nefesh. Nefesh é um termo polissêmico. O que é polissemia? Polissemia é um termo ter vários significados.
Então, isso é polissemia. Às vezes, o termo alma está no sentido de espírito, e às vezes o termo alma está no sentido de corpo. Então, em Ezequiel 18, está falando sobre a pessoa que pecar, essa morrerá mesmo, fisicamente. Então, eles utilizam de um texto errado, fora do contexto errado, e ainda pulam um versículo para que você não descubra a verdade. Agora eu vou te mostrar, né, que o nefesh, que é alma, é um termo polissêmico. Por quê? Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, verso 3, 1 Samuel, capítulo 18, verso 1, lá vai mostrar que Jonatas amava o Davi com sua própria alma. E a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Como assim a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi? Essa alma aqui está falando sobre corpo, porque se for o corpo de Jonatas que se ligou com o corpo de Davi, eles transaram, eles fizeram sexo. E a Bíblia não permite isso. Pelo contrário, eles deveriam então ser pegos e mortos. Porque o texto de Ezequiel diz isso, que a alma que pecar, essa morrerá fisicamente. Alma aqui é sentimento. Eles amavam como se fosse o próprio irmão. Seria como eu e o meu irmão de sangue. Eu amo meu irmão. A minha alma é ligada à alma dele. Nós nos amamos como uma família. Então a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, não é corpo, é sentimento, é amor, amor de irmão. A alma que pecar, essa morrerá. Se está falando de parte espiritual, então logo todos os outros textos têm que falar a mesma coisa. Então nesse texto de 1 Samuel aqui, Jonatas e Davi tiveram uma relação sexual. Então esse é uma falha hermenêutica exegética, porque o texto lá, a palavra lá em hebraico é nefesh, e nefesh é um termo polissêmico. A alma pode ser sentimento, a alma pode ser amor, a alma pode ser usado sim como espírito, e a alma pode ser usado como corpo. Então cuidado quando alguém te pegar um versículo e que tiver escrito alma, tenha cuidado. Nefesh é um termo polissêmico e pode significar várias coisas, como nós usamos o termo casa. Casa pode significar o lugar que eu moro, pode significar uma casa no violão ou na guitarra, pode significar uma peça de uma roupa, pode significar casar alguma coisa ou um homem casar com uma mulher. Então, casa significa um monte de coisa. E também o termo nefesh, em hebraico, significa também várias coisas. É chamado de polissemia. O texto aqui então já está refutado. Ezequiel 18 está fora do seu contexto, fora de sua exegese e está sendo muito mal interpretado por uma falsa profeta. Gostaria só de dar um detalhe de que este lago de fogo que nós vimos, que citamos anteriormente, é a morada eterna daqueles que não são salvos, né? Dali a pessoa nunca jamais irá sair. Ali ela vai ficar em uma existência terrível por toda a eternidade. Serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, o termo morte na Bíblia também se refere à morte espiritual, né? O Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Tiago, capítulo 1 e versículo 13: Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido a luz, dá luz ao pecado, E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a morte aqui é no sentido espiritual. Uma vez que nós pecamos, o pecado gera a morte. Agora, é o mesmo que nós podemos encontrar ali naqueles mortos que foram ressuscitados no grande trono branco. Eles estavam mortos espiritualmente, mas em pé diante do trono. Então a morte não quer dizer aniquilação e o fim da existência. A morte quer dizer separação de Deus. E aqueles que vão para o lago de fogo, a Bíblia fala que é a segunda morte, porque eles serão ali eternamente separados de Deus. E não se pode chamar aquele estado em que as pessoas vão viver para sempre de vida que está vivendo. Não, ali é morte, porque eles vão estar separados de Deus e o que eles vão estar experimentando por toda a eternidade é uma existência terrível que é chamada de segunda morte e morte eterna. É isso aí, morte tanto é uma separação de Deus que lá em Efésios, lá diz que vós estáveis mortos nos seus delitos e pecados.
Vocês lembram desse texto, né? E lá na parábola do filho pródigo, lá fala assim que o filho que estava perdido estava morto e reviveu. E nenhuma dessas pessoas estavam realmente mortos, literalmente, com seu corpo morto. Está falando sobre uma separação espiritual. Nós vemos também em 1 Tessalonicenses 5:23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, e alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se a Bíblia ela mostra que há um espírito, há uma alma e há um corpo, caso você tenha alguma dúvida, a gente pode tratar sobre essas questões nos próximos programas, mas deixa muito claro, o espírito é uma pneuma, a alma é uma psique e o corpo é soma. Então há uma diferença, os termos são diferentes porque realmente são coisas distintas. Agora, uma alma que ela é eterna, ela não pode ser primeiramente aniquilada, como nós já tratamos, e nem ficar na penumbra da inexistência, em um sono da alma, como afirma aí vários grupos religiosos. Bom, quando Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Diz a palavra de Deus, no dia que pecares, certamente morrerás. Isso, a promessa de Deus, né? Exato, e nós acreditamos que no momento em que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, aconteceu o quê? Morreram Aquilo mesmo. que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Olha, mas eles estavam ali em pé, respirando, e Adão viveu até os 930 anos. Uhum. Então, a que Deus estava se referindo? Ele estava se referindo à morte espiritual e à separação de Deus. Então, quando a Bíblia fala que a alma morre, a alma está morta, é que ela está separada de Deus. Isso Nós não mesmo. temos vida espiritual. Às vezes a alma está tratando sobre o corpo ou sobre o espírito, mas ela está separada de Deus. A prova cabal de que realmente, quando Adão e Eva comeu do fruto, eles estavam separados de Deus, é na sequência do texto de Gênesis capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles se esconderam de Deus. No verso 10, diz que eles tiveram medo e se esconderam. No verso 12, a mulher, disse o homem, Adão, a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, ele jogou a culpa em Eva e Eva jogou a culpa na serpente. E nós vemos aqui, depois foi multiplicado as dores do parto, Adão teve que trabalhar através do seu suor, e etc, e etc. Então, a punição... essa punição de Adão e Eva é uma prova de que eles estavam separados de Deus. Agora, uma coisa bem interessante. Principalmente os adventistas do sétimo dia afirmam, né, porque Ellen White escreveu no seu livro Primeiros Escritos que isso é uma doutrina satânica, porque nós não acreditamos no que está escrito em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Ora, se nós acabamos de dizer aqui que Adão e Eva estavam separados naquele momento, nós acreditamos que eles morreram? Sim. Primeiramente espiritualmente e depois em carne. Agora os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová vão afirmar que Adão e Eva pecou, né, comeu do fruto proibido, e a punição de Deus foi 930 anos depois. Nós acreditamos que certamente morrerás no ato. Quando Adão e Eva comeu do fruto, certamente no ato eles morreram. Ou seja, foram separados de Deus. Na visão adventista, o testemunho de Jeová e de quem crê nessa doutrina, a punição de Deus aconteceu 930 anos depois. Ou seja, nós cremos que eles morreram sim, num ato, no mesmo momento. Diante de tudo que nós vimos nesses 3 programas, qual o conselho que nós podemos dar para os nossos ouvintes, para aqueles que também nos assistem? É que você deve se preocupar com o que vai acontecer com a sua alma. O profeta diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se você não está preparado, se você não conhece as Escrituras, você precisa se voltar para Deus, você precisa se voltar para as Escrituras, porque é muito, muito, muito sério. O que pode haver de mais sério para você resolver do que isso? Imagine uma existência eterna sem nenhum bem-estar e, pelo contrário, sofrimentos intensos
por toda a eternidade. O Senhor Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes dia e noite eternamente. É muito triste. Você deve então se preocupar e procurar resolver essa questão, porque a Bíblia diz que você pode saber se você tem a vida eterna ainda em vida. Busque, procure, se esforce. Este é o maior problema que você tem que resolver na sua vida. Não existe nada mais importante do que isso. Você acompanhou o programa Respondendo sobre as Escrituras. Você ainda tem alguma dúvida sobre algum texto, algum tema? Então coloque a sua pergunta lá no comentário do Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Ou você pode enviar uma pergunta no nosso WhatsApp, 16 99299 9452. Repetindo, 16 99299 9452. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esses programas até agora. Nos vemos nos próximos programas. Até mais!